Olá, sejam bem-vindos ao 10º Colóquio de Zoologia Cultural. Meu nome é Elidio Omar e eu vou proferir a palestra de abertura. Palestra esta que já foi apresentada em modo presencial no dia 20 de dezembro. Pois bem, como nosso objetivo é que o pessoal que está acompanhando pelo YouTube tenha as mesmas condições de ver o material inteiro do evento, a palestra está sendo então agora gravada. Em cima, no canto direito, tem as minhas ligações institucionais. Eu sou professor do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, onde fico lotado no Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural, que tem agora um funcionamento muito mais no mundo da internet do que no mundo físico propriamente. E lá eu desenvolvo um projeto de pesquisa e extensão de nome Zoologia Cultural. Sou também editor adjunto do periódico A Bruxa, dedicado à publicação de trabalhos relacionando ciência e cultura. O tema desta palestra de abertura é Folclore dos Nossos Bichos, a zoologia nas artes de acervo do Museu de Folclore. Vou explicando mais no decorrer da nossa conversa. Vale a pena realçar que o termo folclore, segundo a concepção que eu estou utilizando nesta apresentação e utilizo corriqueiramente, ele não é aquele que a maioria das pessoas está acostumada. Eu tenho certeza que o pessoal que gosta de futebol já deve ter ouvido falar, por exemplo, em Dario Dadá, campeão da Copa do Mundo de 1970 com a seleção brasileira, era considerado um jogador folclórico. Um pouquinho mais adiante, nos anos 1970, alguns devem lembrar de Dé o Aranha, jogou pelo Botafogo, pelo Vasco, era considerado também um jogador folclórico. Saindo do futebol e por o pessoal mais recente, geral deve lembrar da famosa grávida de Taubaté, que era dita como folclórica, teve uma gravidez fake folclórica. Então, o folclore é muito usado para definir não só o pitoresco, o bizarro, mas o mentiroso, o engodo. Não é este tipo de definição que nós estamos utilizando. Aqui, o folclore é definido como a cultura popular, a sabedoria do povo, como bem disse Câmara Cascudo, e como bem utilizam vários museus de folclore pelo Brasil afora. Então, em manifestações do folclore, a gente estuda, por exemplo, personagens do folclore, então lobisomem, mula sem cabeça, boto cor-de-rosa, e a gente estuda também a cultura popular. Então, é nessa definição que ele vai ser utilizado, o termo folclore vai ser utilizado nesta apresentação. E aí eu aproveito para agradecer o espaço do Museu de Folclore Edson Carneiro, que tão bem recebeu a parte presencial do nosso evento e que também, com muita felicidade, abre as portas para eu dar pelo menos uma ou duas aulas por semestre para as minhas turmas. Esta é uma turma de alunos, uma das últimas em que eu levei para o Museu de Folclore e estou fazendo uma apresentação relativa aos insetos e outros artrópodes nas manifestações da cultura popular. Então agradeço demais esse espaço e já faço o convite para quem é do Rio de Janeiro, vá à Rua do Catete, visite o Museu de Folclore Edson Carneiro, certamente vai ver, vai encontrar muita coisa interessante lá. E foi lá, de fato, como eu falei, que foi realizada a parte presencial do nosso evento. No último dia 20 de dezembro, nós tivemos esta mesma palestra de abertura e mais a apresentação de 3 trabalhos em temas livres. Foi bastante rico e eu tenho certeza que os que compareceram gostaram muito da atividade. Agradeço novamente
o espaço cedido por parte dos administradores do Museu de Folclore Edson Carneiro. Tem que falar também um pouco do próprio Colóquio de Zoologia Cultural, que chega agora à sua 10ª edição. Não é pouca coisa, não é para qualquer um, são 10 edições seguidas em 10 anos sequenciais, sem faltar um só. Começamos em 2016 e tivemos as 4 primeiras edições em modo presencial. Com a pandemia, migramos para o modo remoto, realizamos 5 edições até o ano passado e agora estamos na 10ª, ainda preponderantemente em modo remoto, mas já com uma partezinha presencial, como eu falei, realizada no Museu de Folclore. A gente tem muito orgulho do legado que estamos deixando no que se refere à zoologia cultural. Tem material vastíssimo disponível para download, para leitura, para estudo, tanto nos livros de conteúdo, quase todos publicados na revista A Bruxa, disponíveis gratuitamente, assim como também um material apresentado nos vídeos, que tudo está lá no YouTube, também disponível para visualização. Já temos aí, acredito que beirando uns 700 trabalhos em tema livre, é coisa realmente grande. Falando um pouquinho de mim, eu sou professor, como eu disse, na Unirio e trabalho basicamente com entomologia. Toda a minha formação é relacionada ao estudo dos insetos. São esses 3 grupos representados no slide que fazem mais parte da minha biografia. Comecei trabalhando com mariposas aquáticas, a ordem Lepidoptera, depois a ordem Ephemeroptera, que fez grande parte da minha biografia, e mais recentemente os Hemiptera alquenorrhynca. De qualquer forma, cada vez mais na minha área de ação, eu abro espaço para a zoologia cultural, para pesquisar a presença dos animais nas manifestações da cultura humana. O que, de fato, não é novidade. O ser humano se interessa muito pelos outros bichos, isso desde sempre, desde os primórdios de nossa espécie. E podemos dizer que a presença dos bichos no folclore, enquanto cultura popular, ela remonta também à época de nossos antepassados mais remotos. A nossa espécie, desde a sua origem, já se interessa não só em conhecer aspectos da vida animal, algo absolutamente necessário para a sobrevivência deles, mas também uma forma de deixar isso registrado. São as pinturas rupestres, por exemplo, que nos encantam até hoje e fazem um uso dessa presença cultural ou folclórica dos animais. Se, no que se refere à humanidade, essa ligação, esse interesse entre a ciência que estuda os bichos, a zoologia e o folclore remonta à origem da espécie, na minha trajetória pessoal, eu demorei muito a perceber que existia de fato uma ligação significativa ou uma possível ligação entre a ciência que estuda os bichos e as manifestações da cultura popular. E olha que eu tive elementos desde cedo para perceber isso. Sempre gostei de bichos, sempre tive interesse em estudar zoologia, desde criança mesmo, não é figura de linguagem. E tive contato com o riquíssimo folclore brasileiro, talvez pela primeira vez, ao receber como um prêmio de uma professora de estudos sociais no antigo, o que seria equivalente hoje ao 8º ano do ensino fundamental. Recebi um brinde, um prêmio, um livro de Câmara Cascudo sobre contos tradicionais do Brasil. Contos esses que eu li rapidamente e achei fantásticos. E olha, eles são repletos de bicho e eu não fiz qualquer associação à época. Demorei muito para perceber que, de fato, é possível juntar esses dois tidos setores de conhecimento considerados diferentes. Profissionalmente, uma experiência legal
que eu vivenciei foi na avaliação de uma das turmas para as quais eu dou aula, técnicas de trabalho em zoologia. O trabalho final da disciplina, eu propus aos alunos que fizessem um estudo, cada um com um tema diferente, sobre a presença de um bicho em alguma manifestação do nosso folclore. Bom, aí cada aluno desenvolveu um tema e foi muito legal. A gente fez tipo um congresso, só que foi feito na internet. Cada um apresentou seu trabalho, ficou como um evento de Facebook. Tem até hoje lá disponível para quem quiser dar uma olhada. E foi tão interessante que até um célebre folclorista brasileiro, o professor Andreoli Costa, que é o responsável pelo site Colecionador de Sacis, ele acabou sabendo desse trabalho e fez até uma matéria a respeito, exemplificando alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos da disciplina. Bom, eu vou começar efetivamente a falar de alguns dos personagens folclóricos e de sua ligação com os bichos. Vou começar naturalmente com um dos que eu mais gosto, na verdade é o que eu mais gosto, eu me interesso bastante desde jovem, é o lobisomem, e não sou só eu que gosto não. O lobisomem é um mito folclórico distribuído pelo Brasil inteiro, de tremenda força narrativa. Até hoje a gente escuta notícias, sai no, nos jornais, sai no noticiário de modo geral, a presença e a ocorrência de lobisomens em vários lugares. Frequentemente eu sou convidado a visitar várias instituições, Brasil afora, e sempre que eu menciono alguma coisa relacionada a folclore ou a presença de animais no folclore, vem logo alguém e conta uma história de lobisomem. É impressionante a força deste mito e como a gente pode usar para um monte de coisa. Tem muitos relatos de lobisomem. Eu mesmo tenho alguns artigos dentro dessa temática. É, Um dos mais recentes menciona a questão do abandono de cães domésticos, um problema muito sério que a gente enfrenta. Pessoas adotam cães, não aguentam manter e acabam abandonando muitas vezes em áreas naturais, o que traz consequências graves para a fauna silvestre. E dá para fazer uma associação disso com lobisomem e dá para tentar alertar sobre a necessidade de você ter uma guarda responsável, até porque é um crime você abandonar um animal que está sob sua responsabilidade. Então, tem um artigo mais recente que trata sobre isso. Só um exemplo de fato. No Museu de Folclore Edson Carneiro tem esta ilustração maravilhosa, uma xilogravura do já saudoso J. Borges, gigante dentro da temática. Ele ilustrou um lobisomem mulher. E aí é muito curioso que só essa ilustração já dá para a gente falar de um monte de coisa. No que se refere ao mito em si, é muito falado que o lobisomem no Brasil é só masculino, seriam apenas homens, e que a versão feminina do lobisomem seria a bruxa. É claro que existem sempre outras narrativas, e de fato existem, e no Brasil eu conheço muitos lugares em que se fala da ocorrência de lobisomens mulheres, como esta retratada por J. Borges na xilogravura. Um dos últimos registros que eu escutei foi em Campina Grande, na Paraíba, em que se falava que tinha uma filha de um usineiro que virava lobisomem. Então, por aí tem também relatos de mulheres lobisomem. É, a figura também é interessante para a gente mencionar que não se trata de um lobo, né? Na verdade, é um porco com a cabeça de mulher. O lobisomem brasileiro ele não tem essa ligação com o lobo, até porque não tem lobo ocorrendo naturalmente no Brasil. Então, o nosso lobisomem vira
cachorro, porco, pato, cavalo, touro, animais muito próximos da realidade da vida rural. Isso daí é muito curioso, muito interessante. E um dos mais corriqueiros é o porco mesmo, como está ilustrado pelo J. Borges no Museu de Folclore. Outro tema de acervo fantástico do Museu de Folclore são as carrancas, famosas carrancas, que mesmo que não sejam originárias, são um tipo de atividade que chegou mais recentemente por aqui, elas são legais da gente observar porque elas têm muita inspiração em animais. Então tem duas carrancas aí, a que está em primeiro plano tem um aspecto de leão, e aí é muito bacana a gente ver que a carranca, como algo que é uma resposta aos maus espíritos, então teria a função de expulsar os maus espíritos, ela tem esse jeitão meio brabo, meio feroz. Não tem como não fazer comparação, por exemplo, com o futebol. Mascotes de clubes de futebol corriqueiramente são apresentados como ferozes, como perigosos para assustar o adversário, mesmo quando o bicho em si, o mascote, não é um animal que ofereça perigo. Então, o galo do Atlético Mineiro, o galo não é exatamente um animal que a gente vai temer, mas ele tem um aspecto, o mascote, um aspecto mais feroz. Então é legal essa correlação de tentar meter medo, muitas vezes apresentando um formato aparentemente mais feroz do que se é, de fato. No Museu de Folclore há muita presença de animais enquanto inspiradores para manifestações de festas populares. Então tem peças de Bumba Meu Boi, de Boi Bumbá, de cavalhadas, de folguedos diversos, como essa cabeça de pombo, que é uma máscara incrível de uma festa popular. O boi em si, ele é muito presente porque o boi é de fato um dos animais mais importantes para a cultura popular brasileira, mesmo não sendo naturalmente típico aqui do Brasil, mas é uma tremenda força narrativa e aí dá para se abordar em vários aspectos para fazer divulgação, para uso em sala de aula e por aí vai. Vai se ver muito bicho de inspiração em festas populares no Museu de Folclore Edson Carneiro e em todas as instituições que trabalham com cultura popular. Os bichos, não só no Museu de Folclore, como em outras instituições, podem muito bem estar representados na arte com a sua forma verdadeira, com seu aspecto verdadeiro. Então tem muitas peças de arte maravilhosas que retratam super bem os animais, enquanto animais de verdade. É bem verdade que ali a preguiça que está no canto inferior esquerdo, ela tem mais dedos do que deveria, mas de modo geral, as representações muitas vezes são fiéis e podem ser utilizadas também para se abordar, tanto em pinturas quanto escultura em madeira, escultura em barro e por aí vai. O cordel também é uma força tremenda em termos de narrativas que incluem bichos. O acervo do Museu de Folclore Edson Carneiro de literatura de cordel é riquíssimo. Algumas das peças estão expostas e podem ser vistas. Dá para se ver as capas, por exemplo, e em muitas delas tem a presença dos animais. Nas próprias rimas e nas histórias também os animais são muito presentes. E isso, é claro, pode vir a ser utilizado em aulas também no campo da biologia. Esculturas diversas, peças de artesanato, também muitas vezes retratam animais. Estas são peças de acervo do Museu de Folclore Edson Carneiro, tem aí representações de seres humanos zoomórficos
Então, aparentemente seres humanos, mas com a cabeça de bicho. Outras obras que retratam os animais em madeira, em barro, em pintura. Tem uma linda imagem de um Saci Pererê como uma boneca Bayomi, e isso daí é também muito interessante, são peças muito legais de acervo e que trazem a menção a bicho. Muita gente deve estar até perguntando por que numa apresentação de animais eu incluí o Saci, mas tem sentido. Essas duas ilustrações também estão presentes no Museu de Folclore. À esquerda, a Matinta Pereira, à direita, o Saci Pererê, e ambas têm um ponto de ligação no campo da zoologia. Tanto uma quanto outra são, de certa forma, relacionadas a uma ave real, o saci, Tapera nevia, integrante da família dos cucus, e uma ave muito legal que recebe vários nomes pelo Brasil, como a própria Matinta Pereira, como Crispim, como Sem Fim e por aí vai. São nomes que muitas vezes repetem o som que o bicho faz, que para alguns é escutado como um saci, para outros como um sem fim, ou então Crispim e por aí vai. O que é legal nessa ave é que é até relativamente comum você escutar o canto, mas que dificilmente você consegue ver o bicho. E talvez essa seja uma das ligações com o imaginário e por isso que ele recebe esses nomes de personagens folclóricos, como o Saci e a Matinta Pereira. Há muitas lendas relacionadas a esta espécie, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Aqui no Brasil, mais para a região sul, se faz associação da ave com o Saci Pererê, mais ao norte se faz associação da ave com a Matinta Pereira. Eu um dia, essa peça acho que não está mais à venda lá no Museu de Folclore, deve ter sido vendida, mas eu tenho algumas fotografias, eu um dia vou fazer uma análise mais detalhada, porque eu acho incrível. É uma peça de madeira, uma madeira única, e o que o artista foi moldando, e ele formou uma espécie de cavaleiro que tem uma lança em forma de Nossa Senhora Aparecida, e ele está montando numa onça, ou supostamente o que seria uma onça, e ainda tem umas cabecinhas ali meio bizarras. É muito interessante para se analisar a riqueza cultural. E são peças de grande porte, muitas vezes mais de 1,5 metro de altura, bem pesadas. São obras impactantes. Para minha felicidade, quase todas têm algum tipo de representação de bicho. Realmente, o nosso imaginário é fantástico e a capacidade de nossos artistas, artesãos, criadores, nossos artistas do povo, ela é absolutamente impressionante. Também uma peça de acervo do Museu de Folclore é o boto cor-de-rosa, que aí todo mundo conhece a história, é tido como sedutor. O boto também é uma figura com várias camadas, até sociais, em que se pode fazer todo tipo de análise. Esta é uma peça de artesanato à base de um subproduto do látex, muito bonito, muito interessante e mostrando mais uma vez a força do artesanato brasileiro. Não tem peças disponíveis, ou pelo menos eu não tenho visto, sobre o Mapinguari, mas também é um baita personagem folclórico, mais relacionado à Amazônia, e é sempre interessante pensar em termos de ligação para a ciência, que muita gente defende que o Mapinguari seria uma espécie de herança de memória das preguiças gigantes, que até uns 4.000 anos estavam por aí, então conviveram com nossos primeiros habitantes humanos do que viria depois a ser chamado
de Brasil. Mas tem gente que defende que não tem essa ligação, porque o mito do Mapinguari ele não seria tão antigo assim na Amazônia, mas de qualquer forma é um ponto de ligação e o Mapinguari é uma criatura muito associada a bicho. Não só as preguiças gigantes, mas já tem associação com urso. Não tem urso no Brasil, mas o urso de óculos, por exemplo, chega bem pertinho, a poucos quilômetros do território brasileiro, ou até com gorila, grandes macacos. Então dá para falar bastante de bicho usando esse personagem folclórico tão rico, diversificado e presente no imaginário principalmente da Amazônia. Falando também de imaginário, não tem como não me lembrar da famosa lenda de que as cobras, ou pelo menos algumas delas, perseguem mulheres grávidas, ficam de olho onde a mulher grávida mora, e aí quando nasce o bebê, a cobra vai lá sorrateiramente para mamar o leite da mãe. E muitas vezes coloca o rabo na boca do bebê, para o bebê não acordar. Minha avó, a saudosa avó, falava isso. E por mais que eu dissesse a ela das impossibilidades reais deste tipo de lenda ocorrer, ela insistia que já tinha visto, porque a força da imaginação ela é tremenda, a força da narrativa é poderosa. E é uma lenda muito disseminada, não só no Brasil, como na África, na Europa, especialmente Portugal, na Europa ibérica de modo geral, em partes da Índia. Então, em muitos lugares existem essas famosas cobras que se alimentam de leite de mamíferos, coisa que não corresponde à realidade, mas é uma narrativa interessante para ser trabalhada em vários aspectos. Eu mesmo escutei muita gente falando que já viu. Uma das últimas vezes foi no Mercado Municipal de Caçapava, em São Paulo. Um comerciante deu detalhes de dois indivíduos de jararaca que teriam atacado uma recém-mãe que estava em período de amamentação. Então, a mãe, segundo esse comerciante, ela bebia bastante, então ela bebia muita cachaça, apagava e aí a cobra se aproveitava. Uma foi morta e outra escapou, segundo a narrativa desse comerciante. Ele falou que viu, foi testemunha ocular, evidentemente não foi, mas é a questão do imaginário poderosa, super presente e bem legal. E essa atração, que não ocorre de fato, das cobras pelo leite de mamíferos não se restringe à espécie humana, elas também seriam atraídas por outros mamíferos, principalmente as vacas. Também não faz parte da realidade, mas é uma narrativa super presente e, enquanto manifestação cultural, tem que ser respeitada, analisada e pode ser estudada e trabalhada sim para se fazer um monte de coisa. Também não tem uma manifestação no Museu de Folclore especificamente, mas diz-se muito a respeito do lado negativo das mariposas, que seriam muito associadas às bruxas, por exemplo, e a mariposa Ascalafa odorata, essa mariposa bonitona, grandona, que está em declínio populacional, que é uma pena, ela é a principal nesse aspecto, considerada um ser sinistro e que acaba sendo perseguido. Não por outro motivo, ela é o símbolo da nossa revista, A Bruxa. Eu escutei já várias narrativas de que quando você recebe uma mariposa dessas em casa, você tem que matar, senão vai morrer algum familiar. Mas a narrativa mais bizarra que eu escutei foi em Santa Catarina, quando me disseram que é comum em algumas regiões você colocar uma tesoura enferrujada embaixo do travesseiro do bebê recém-nascido. Essa tesoura seria uma espécie de amuleto que evitaria a entrada das mariposas bruxas que poderiam fazer mal ao bebê. Não sei o que faz
que é pior, né? A mariposa ou a tesoura embaixo do travesseiro. Enfim, a força das crendices, a força desse conhecimento histórico popular e pode ser trabalhado, claro, dentro, evidentemente, do máximo respeito. Estou me aproximando do final, vou fazer um convite para quem se interessa sobre esse tema, sobre a presença dos bichos nas manifestações da cultura humana, no folclore, de modo geral. Eu recentemente publiquei, em celebração à Quaresma, que é um período em que os encantados são tidos como mais poderosos, um livro em que eu menciono 44 seres sobrenaturais do nosso folclore que têm inspiração em bichos. Um texto simples, com ilustrações também muito simples, só para mostrar uma espécie de bestiário do nosso folclore em termos de personagens. Está disponível na revista Bruxa, para quem quiser dar uma olhada, pode ficar à vontade. Por falar em revista Bruxa, também faço questão de falar. Aliás, a minha editora principal não me perdoaria se eu não falasse que na capa, logo na página inicial de A Bruxa, tem um lugarzinho, um espaçozinho para você botar nome e e-mail, e com isso você vai receber as atualizações. Cada vez que um artigo sair, for publicado, você recebe a notificação. Por sinal, a gente está num momento meio frenético em que tem saído artigos em profusão e todos eles incríveis. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha em A Bruxa, tenho certeza que vai gostar do elenco de publicações do periódico. Vou deixar meu e-mail, é muito fácil me localizar nas redes sociais, pouca gente tem esse nome. Vai ser sempre um prazer conversar a respeito da presença dos bichos em manifestações culturais e outros temas relacionados à zoologia como um todo. caíalidiomar@gmail.com. Vai ser um prazer conversar com interessados. E aí declaro finalmente aberto o colóquio de Zoologia Cultural em sua 10ª edição. Convido que vocês aproveitem os trabalhos que a cada ano estão se superando e são mais e mais surpreendentes. Ao final do dia de hoje, 27 de dezembro, a gente vai fechar com a publicação do vídeo sobre o Varal Cultural, que são as obras de arte produzidas por participantes e alguns artistas convidados, que são sempre incríveis e que mostram que os bichos caem muito bem com a arte. Valeu, pessoal! 2026 está batendo na porta, ano que vem a coisa promete ser emocionante, a gente tem que ficar esperto. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.